Em 1998, entrou em vigor a lei ambiental que prevê penalidades para quem pratica atos como destruir florestas, vegetações nativas, desmatar e poluir. Mas essa legislação vai além. Traz punições também para crimes contra os animais. Nesta semana, o Repórter Justiça abre espaço para discutir o tema dos maus tratos. Chutar um gato, maltratar um cachorro, submeter um cavalo a horas de trabalho sem comida e água são alguns dos exemplos que podem resultar em cadeia. Chocolate hoje vive tranquilo no zoológico, mas nem sempre foi assim. Até 2008, o Chocolate se apresentava nos picadeiros. Quando o circo em que ele trabalhava esteve em Brasília, o IBAMA realizou uma operação. Os fiscais alegaram que o elefante e outros animais eram vítimas de maus tratos. Na época, o IBAMA constatou que eles ficavam em locais sujos, não tinham acesso à água, estavam doentes e até mutilados. O representante do circo, o circo e o funcionário foram condenados em primeira instância e absolvidos pelo TJDF. O caso ainda aguarda o julgamento de recurso apresentado ao STJ pelo Ministério Público do DF Territórios. A Lei de Crime Ambiental, em vigor desde 1998, é clara. Atos de abuso, maus tratos, como ferir ou mutilar qualquer animal, configuram crime. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão, além do pagamento de multa. Ocorre que qualquer crime no Brasil que não tenha violência contra a pessoa, a penalidade ela se converte em prestação pecuniária, que seria uma espécie de indenização. Também se converte em limitação de final de semana. Por exemplo, se a pessoa pegou 1 ano de punição, ela vai ficar 1 ano sofrendo a sua limitação em final de semana. Como assim? Ela vai ficar todo final de semana, sábado, 5 horas, domingo, 5 horas, em casa de albergado. Além dessas duas, nós temos aquela de prestação de serviço à comunidade. Se a pessoa pega 1 ano de cadeia, vamos supor, então durante 1 ano ela tem que trabalhar 1 hora todo dia para que cumpra aquela pena de prestação de serviço. No ano passado, a violência contra animais foi discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros consideraram inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que autorizava as rinhas ou brigas de galo. Para a Corte, a legislação estadual ia contra a Constituição, que, assim como a Lei de Crime Ambiental, proíbe crueldade contra qualquer espécie e raça. Nesta clínica veterinária em Brasília, com frequência aparecem animais que foram maltratados. Essa daqui é a Kiara, ela tem 4 meses de vida e a história dela é a seguinte: ela fugiu de casa, na rua foi vítima de maus tratos por um estranho. Quando ela tentou retornar para casa, a dona encontrou ela machucada, sem conseguir andar e já trouxe para essa clínica veterinária. Aqui ela já recebeu os primeiros socorros, o atendimento necessário, mas ainda não está totalmente recuperada, não é isso, Thalita? Não, ela já foi medicada com analgésico, já não está sentindo tanta dor, está conseguindo andar, mas ainda precisa passar por uma cirurgia para recuperar totalmente. O que ela teve? Ela, na verdade, sofreu alguma pancada nessa região, algum chute, alguma coisa do tipo, e rompeu toda a musculatura. Então, todos os órgãos delas estão sendo segurados só pela pele. Só cirurgia mesmo? Só cirurgia para recuperar esse caso. No caso da Kiara, ela foi vítima de alguma agressão na rua. Mas há casos de animais que chegam vítimas de maus tratos dentro de casa? A gente tem um caso aqui de uma cadela que estava sofrendo maus tratos em casa, que as pessoas só davam comida e água. Ela ficou mais de 1 mês trancada em um banheiro de casa. A hora que ela retornou para dar um banho, que a gente foi buscar a cachorra para dar um banho, e ela estava com 3 costelas perfuradas, quebradas. Os casos de violência se repetem por todo o país. Em Curitiba, por exemplo, foram aproximadamente 200 agressões no ano passado. Na Delegacia do Meio Ambiente, em Brasília, há uma média de 4 denúncias por dia. Na capital federal, as pessoas ligam para 197. Não precisam se identificar, mas é necessário usar o bom senso na hora de afirmar que o animal é vítima de agressão. Muitas vezes as pessoas confundem. O animal, em regra, ele vive no tempo, às vezes tem uma casa, algum local para ele passar a noite. E tem pessoas que nos denunciam que o cachorro está chorando de fome, que o cavalo está pegando chuva.
Quer dizer, não são todos os casos que a gente considera crime de maus tratos. Só aquele onde ocorre assim, efetivamente um abuso. Carroceiro. O cidadão trabalha numa madeireira, coisa que é normal aqui, e aí leva aquele 2 metros de areia lavada, 1 metro de areia sabrosa. Só que, muitas vezes, ele trabalha de 8 até as 18, até as 20, e à noite ele aluga para outra pessoa. Aí nós temos o crime de maus tratos. Pelenguinho e Greg Rufino têm comida à vontade, carinho de sobra, passeios pelo campo da chácara. Estão numa espécie de aposentadoria depois de tanto trabalho forçado. Os dois eram usados na tração animal, transportavam muita carga e sofreram tanto que as marcas e os machucados podem ser percebidos mesmo de longe. Pelenguinho, por exemplo, foi queimado. Além disso, ficou com o olho esquerdo comprometido. Eu acho que na situação que eles se encontram agora é muito melhor do que a anterior, né? Olha, eles estavam muito debilitados. Eles mal conseguiam descer do trailer, né, que os trouxeram. Agora não, agora eles estão bem, a gente observa, né, que eles estão, assim, já ganharam peso. Os dois foram adotados pela professora que decidiu levar os cavalos para a chácara, assim que soube da história deles. Precisou negociar com a família a permanência dos bichos no local. Porque eu tenho já outros animais, né, cães e gato, e os cavalos, mas até que a negociação foi fácil. No Distrito Federal, aproximadamente 450 cavalos são encontrados mortos nas ruas por ano. Quando não servem mais para o transporte de cargas, são deixados em rodovias e nas áreas urbanas. Aqueles que sobrevivem ao abandono são recolhidos pela equipe do Núcleo de Apreensão Animal da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e podem ser adotados. Se você quer adotar, você tem que primeiro, né, ver as condições em que esses animais que esse animal, né, vai estar. Então eu recomendo assim, para adotar você tem que ter um espaço mínimo, né, para que eles possam, né, desfrutar assim da liberdade, né. A seguir a gente fala sobre tráfico de animais. Mais de 60% dos bichos resgatados de criminosos não sobrevivem. Os detalhes depois do intervalo. Em 2010, o IBAMA apreendeu 35 mil animais silvestres em todo o país. 80% deles eram aves. Elas atraem traficantes pelo canto, exuberância das cores e pela beleza. Em alguns casos, as instituições ambientais e de defesa de animais conseguem devolvê-las ao meio ambiente e garantir a liberdade. No entanto, para a maioria, o final é outro. Mais de 60% dos animais retirados das mãos de criminosos não resistem e morrem. Você já viu uma calopsita? Esse bichinho simpático é um exemplo de animal exótico. Recebe a definição porque é importado, digamos assim. Os animais exóticos, eles são animais provenientes de outros países. Ou seja, são aqueles animais que não têm nenhum ciclo de vida evolutivo dentro do território nacional. A gente pode falar que são os animais importados, tá? Provenientes de outros continentes e de outros países. Muitas aves que hoje em dia são comercializadas, como a cacatua, a própria calopsita, o periquito australiano, são animais de outros continentes considerados para nós exóticos. Da mesma forma que as nossas aves nacionais, né, que se reproduzem aqui, que vivem aqui, são consideradas exóticas para eles, né, em outros países. Trazer animais para o Brasil é possível, desde que haja uma autorização. Esses animais, para ser importados, eles têm que ser importados com autorização do órgão ambiental, com autorização do IBAMA. Os que são vindos de outros países sem autorização constituem tráfico internacional de animais, que também o Brasil ele é rota de tráfico internacional, tanto da recepção de bastante cobras, como da saída dos nossos animais para outros países. Para ter um animal exótico em casa, não é preciso pedir a permissão do IBAMA, mas quem vende, sim. Por isso, na hora de comprar, é preciso estar atento. A pessoa que quer criar um animal,
para estimação, que não queira ser um criador, que não queira, não tem finalidade de comércio desses animais, ele pode adquirir um animal com nota fiscal de um criador comercial registrado pelo IBAMA ou numa loja registrada. O animal normalmente vem com documento de identidade e uma nota fiscal e uma marcação, um anelzinho, uma tatuagem. Então, esses animais podem ser adquiridos de forma legais. E as araras, micos e papagaios? Esses são alguns dos animais silvestres. Fazem parte da fauna brasileira. Aqui, nascem, crescem e se reproduzem. Nesse caso, a lei é mais rígida. A autorização é obrigatória até mesmo para criar em casa. Caso contrário, se torna crime. Ainda que não haja intenção. Por exemplo, vai que você captura um papagaio que estava machucado. Se você adquiriu esse papagaio de forma ilegal ou você capturou na mata da sua fazenda, esse animal é ilegal, ele vai continuar ilegal para sempre. Então eu recomendo que se você tem esse animal, às vezes a pessoa fala, eu salvei, caiu do ninho, alguma coisa assim, procure o IBAMA, entregue esse animal ao IBAMA ou ao órgão ambiental do estado, que é a melhor forma de você estar ajudando esse animal. Esse animal ele vai estar recebendo os cuidados corretos, esses animais são silvestres, às vezes a alimentação deles, por mais que você dê alimento com carinho, é a alimentação adequada, e às vezes o animal precisa de algum cuidado veterinário melhor. E eles, sempre que eles têm condições de retornar à natureza, eles retornam. E eles, assim, vão ser mais felizes, digamos. Comércio ilegal de animais silvestres é a terceira atividade mais lucrativa. Fica atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. A prática é constante, ainda que no país existam penalidades. A Lei de Crimes Ambientais determina que quem matar, perseguir ou comercializar animais silvestres sem autorização pode passar de 6 meses a 1 ano na cadeia e pagar multa. A pena aumenta se o crime for praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção. Essa lei é bastante eficaz no caso do cativeiro domiciliar, das pessoas que têm animal como estimação. Mas no caso do traficante, seria necessário uma lei mais rígida para que a gente possa realmente estar coibindo esse tráfico. Esse crime que é um crime que tem a questão ambiental de você estar acabando com as populações locais dos animais e tem a questão dos maus tratos também, que você está fazendo atos de crueldade com animais. O Brasil é um atrativo e tanto. As aves são as mais visadas. A diversidade de espécies, a beleza das cores, a suavidade do campo. Tudo isso chama a atenção dos criminosos. Eles agem em toda parte e a qualquer hora chegam a comercializar em plena luz do dia em rodovias. Os que decidem vender em outro estado ou fora do país usam técnicas para não levantar suspeitas. Existem várias formas de transportar esses animais, desde pequenas caixas de sapato, né, até embebedar o animal com algum tipo de cachaça mesmo, embebeda o algodão e coloca dentro do local desses animais para que eles fiquem tontos, né, que eles fiquem grogues com aquele cheiro forte do álcool e que eles não emitam nenhum tipo de som para não chamar atenção. Então a gente já teve casos de animais que vieram transportados dentro de cano de PVC, né? Então assim, eles inventam uma forma de fazer isso, né? E o tráfico ele não só de aves, ele não só existe com a ave já pronta, digamos assim. Eles fazem muito também o tráfico dos ovos. Em 2010, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, apreendeu 35 mil animais silvestres que estavam nas mãos de traficantes. 80% eram aves. O objetivo de operações como essas é garantir a liberdade para os animais. Mas entre 60% e 80%, ainda que resgatados, não sobrevivem. Uma recente que foi os canais que foram apreendidos no aeroporto, porque eles estavam acondicionados numa sacola de viagem. Quando a gente retirou o animal e começou a jogar comida, os animais estavam desesperados por alimento. Já deviam estar muito tempo sem ter recebido alimento e água. A água é fundamental. Então a gente colocava a água para eles tinham disputa, um desespero muito grande desses animais. E outra pior que é a forma de captura, que ainda tem de papagaios, que a gente chama de visgo, que é uma cola. Então pega o animal, cola e às vezes para tirar o pé fica. Então assim, são feridas horríveis, é mutilação mesmo. O crime existe não só porque alguém vende desrespeito aos animais e à lei, mas também porque do outro lado existe alguém que compra. Por isso, Raquel faz o apelo.
Se você é contra a crueldade, se você é contra o tráfico, não compre animais silvestres. Se você quer realmente procure comprar de um criador que você sabe que é sério, que é registrado. Não compre em feira, não compra em estrada, isso é o principal. Os maus tratos acontecem, os maus dos animais acontecem porque alguém está comprando. Porque se você paga o traficante, ele vai de novo na mata pegar mais animais. Então, eu deixei esse apelo à sociedade brasileira, para a gente parar e mudar com essa cultura e parar de comprar animal de tráfico. Daqui a pouco você vai conhecer a história de uma turma de animais que mudou e muito a vida de deficientes visuais. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Voltamos a apresentar Repórter Justiça. Muito embora a maior parte das cidades brasileiras não esteja preparada para garantir mobilidade urbana a deficientes, quem tem algum tipo de limitação não está condenado a ficar apenas dentro de casa. Os cegos, por exemplo, podem ir às ruas com apoio de bengalas ou auxílio de um cão-guia. A gente mostra agora a história de Rap, Quads e LEDs, uma turma treinada para viver com cegos e ajudá-los. Para esses labradores, andar pelo shopping, ir a restaurantes e viajar é coisa séria. Escurece a tela. Dia. Uma mulher acaricia um cão na varanda de uma casa. A convivência entre as duas tem tempo determinado. Logo, Fernanda vai ter que devolver a Sol. A fêmea faz parte do projeto Cão Guia, que existe há 11 anos. Os labradores são treinados para viver com cegos. Nessa primeira etapa, é entregue ainda filhote a uma família hospedeira, que tem o desafio de socializar o cachorro. Sair para fazer passeios como um cão Fernanda doméstico, Alves, psicóloga do projeto Cão Guia. Passeios diversos, assim. E além desses passeios, fazer os específicos da socialização, que é levar o cão em ambiente de trabalho, lazer, estudo. Fernanda já acolheu 4 cães. Além de voluntária no projeto, é também psicóloga. É ela que escolhe as famílias que vão receber os animais. Os escolhidos devem estar cientes, principalmente, das dificuldades que vão enfrentar. Dificuldades de acesso mesmo. Apesar do projeto existir desde 2001 e ter um trabalho bem grande de divulgação, ainda assim a gente encontra algumas barreiras de acesso. A família tem esse papel de fazer uma sensibilização da comunidade. Shiva já foi acolhida por uma família, retornou à sede do projeto. Durante 6 meses vai receber treinamento específico. Ele retorna para o centro. Sargento Carlos Dias, coordenador técnico do projeto Cão Guia. Digamos assim, para ver se esse cachorro tem ou não traços de agressividade, se ele tem fobia ou não, se é um cachorro que tem problema de estrutura óssea ou não. Tem que ter controle, esse cachorro tem que ser um cachorro disciplinado. Este equipamento, o arreio, é que faz a diferença. O Sargento Dias dá uma demonstração. Sem o arreio, a qualquer hora que se ofereça comida, o cão aceita. Com o arreio, Shiva sabe que não é hora de comer, por isso rejeita a ração. A escolha do labrador para ser cão-guia tem um motivo. É um cachorro dócil, é um cachorro que aprende facilmente, é um cachorro de uma ótima estrutura óssea e de estatura, e melhor do que isso, tem o processo de adaptabilidade. É um cachorro que se adapta muito facilmente a outras pessoas. O cachorro faz realmente esse papel da questão da Maria inclusão Lúcia social, Campos, né? coordenadora do projeto Cão De um Guia. usuário aqui que antes dele ter um cão-guia, ele era aquele cego que estava de bengala, aquele moço e tal. Depois que ele passou a ter um cão-guia, as pessoas se referem, não, aquele moço que está com o cachorro. Então deu uma outra conotação para ele, para a pessoa dele, né? Então ele diz que nunca mais ficou sozinho, onde quer que ele chega sempre tem alguém para conversar, né? Para os mais jovens aí, eu acho que as gatinhas chegam mais perto, por causa do cachorrinho bonitinho. Dia. Um cão guia conduz um homem por um jardim. Rap passou por esse treinamento. Foi aprovado. Hoje é um cão-guia, o melhor amigo de Spencer. O rapaz nasceu com uma má formação na retina. Para sair, precisava ter alguém do lado. Depois que Rap entrou na vida dele, tudo mudou. O cão-guia, você pode enfiar a cara, vai com fé. Spencer Miranda, você vai achar universitário. você não vai bater, você não vai cair.
entendeu? O cachorro não vai te pôr em perigo. E eles têm ido longe mesmo. Viajam pelo Brasil e recentemente foram para os Estados Unidos. Imagine o rap dentro do avião. Ele vai embaixo da poltrona. Ele vai embaixo do meu pé. Ninguém reclama? Sim, a gente vai pegar a primeira fileira porque ele é um pouco avantajado, né, o tamanho dele. A mãe de rap, a Zeste, foi cão-guia durante anos. Hoje está aposentada. Tem câncer, faz tratamento e conta com o carinho da Fernanda. O Quartz, da mesma forma, parou de trabalhar após o diagnóstico de uma artrose degenerativa precoce. Ele participou até de novela para sensibilizar as pessoas de que o cão-guia é um direito do cego. Tem que estar com ele em todos os lugares. O rap é ser que entrou na minha vida assim para praticamente me mostrar que eu não dependia, que eu podia me virar sozinho. Alguém que entrou, sabe assim, entrou na minha vida e me fez conhecer o mundo, que me fez ver outras coisas, que não era só esse mundinho que eu vivo aqui, né? Mudou minha vida completamente, assim, de cabeça para baixo. Um pequeno cão late no colo de uma mulher. E não é difícil encontrar gente que cria cães, não porque precisa, mas porque gosta mesmo. Nessa casa aqui mora a Dona Isabel, uma senhora Daiane que adora Garcês, animais. Brasília, Boa tarde, Distrito Dona Isabel. Federal. Tudo bem? Vamos entrar. Dá licença. Fiquem à vontade. A gente veio aqui conhecer de perto essa turminha da pesada que a senhora tem, né? É da pesada. Esse aqui é o Rufus, essa dali é a Shiva e aquela ali é a Maixa, uma turminha da pesada mesmo. Eu quero agora que a senhora me conte com detalhes a história de cada um. Vamos lá? Vamos conhecer a história deles. Foi preciso sentar, acalmar os cães para podermos conversar. Ela conta que a primeira a chegar foi a Maixa, uma chau-chau. Na época tinha 40 dias de vida, hoje com 8 anos. Depois veio o Rufus, 7 anos de muita travessura. Ele era da minha nora. Como ela engravidou e ele dá muito trabalho, ele veio passar Isabel os dias Batista, aqui em casa. artesã. E nunca mais voltou. E por último veio a Shiva. A Shiva é uma vira-latinha, né, de rua. E ela foi atropelada, minha filha recolheu, né, deu toda assistência, nós levamos para o veterinário. Eu falo pediatra que parece até que são filhos, né? Raças diferentes, mas grandes amigos. Onde um está, o outro aparece. A verdade é que eles não têm do que reclamar. Soltos o tempo todo, nada de coleira. Tem liberdade para entrar na casa a hora que quiserem. Agora o Rufus, o menorzinho, esse abusa. Ele faz xixi em todo lugar, dentro da casa, sabe? Ele corre, ele é bem assim, esperto mesmo, sabe? É o que dá, esse é o que dá mais trabalho, que a gente tem que ter mais cuidado com ele. Haja pique para acompanhar esse trio. Brincadeira para eles é toda hora. E quando a bagunça começa a passar dos limites, é preciso tomar providências. Chamar atenção, né? Mas assim, nunca ser assim agressivo, sabe? Com os cães, nada disso. Né? Então eles obedecem sim com carinho, sabe? Com brincadeira aqui, ó, tá vendo? Mas eles obedecem, jamais violência. Quanto às despesas, Dona Isabel perdeu até as contas. Pelo menos uns R$400 por mês. Mas a artesã nem se incomoda com isso. Para ela, é gratificante ter esses bichinhos como integrantes da família. Os animais, eles trazem muita alegria para a gente, né? Muita satisfação, muito retorno. Né? Você faz pouca coisa e tem um retorno enorme. Então, isso aí é gratificante também, né? Fazem parte da família. Faz. Todos. É melhor parar a entrevista por aqui, antes que a Shiva cause um prejuízo. Os interessados em fazer parte do projeto Cão Guia podem entrar em contato pelo e-mail cãoguiadftudojunto@gmail.com. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de reportagem, escreva para a nossa equipe. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.
Até a próxima semana. Direção Betânia Veiga. Apresentação e reportagem Karen Albuquerque. Reportagem Daniel Garcia. Edição de texto Michele Campos. Produção Andréa Magalhães. Cinegrafistas Francisco Cosmo, Jair Brito, Thiago Santos e Vélez Neves. Auxiliares Jerry Roy, José Silva, Orlando Santos e Osmar Alves. Câmeras Edilson Ribeiro, Everaldo Pereira, José Dorinato. Áudio Marcos Dias. Iluminação Chico Boneta. Direção de TV Carlos da Fuente. Edição e pós-produção Ricardo Feliciano. Núcleo técnico operacional Fernando Camargo. Núcleo de programação e produção Marisa Guimarães. Coordenação geral Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.